Olá a todos que nos acompanham diretamente do Centro Cívico de Curitiba, aqui no estúdio Bem Paraná. Estamos aqui para a gravação de um podcast, um projeto aí em homenagem aos 40 anos do Jornal Bem Paraná, que serão celebrados agora no mês de junho. O projeto do Estúdio Bem Paraná ele é coordenado pela Josiane Ritz e na operação hoje temos os jornalistas Franklin de Freitas e Luísa Mainardes. A apresentação fica comigo mesmo, Rodolfo Luiz Kowalski, que sou repórter aqui do jornal. E hoje recebemos um importante nome da política paranaense, um dos nomes mais importantes da história recente da política do nosso Paraná. Ele que já foi prefeito de Curitiba 2 vezes, eleito e reeleito, governador do Paraná, eleito e reeleito, e agora chegou ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, como deputado federal pelo nosso estado. Seja muito bem-vindo, Beto Richa. Muito obrigado, Rodolfo. Me sinto honrado pelo convite em participar desse podcast aqui, comandado por você e toda a sua equipe, em comemoração aos 40 anos do Bem Paraná. Nós que agradecemos a tua presença e queria começar com amenidades, digamos assim. Vamos lá. Um pouco sobre os seus antecedentes, sua vida pessoal. Primeiro, quem era o Beto Richa antes da vida política, antes da eleição de 94, que foi a sua primeira, 93 para vereador? Eu perdi a eleição em 92 para 92. vereador. Perdi a minha primeira eleição. Eu não queria mais saber da política e acabei cedendo a uma insistente pressão e solicitação dos companheiros do PSDB para disputar 2 anos depois uma vaga à Assembleia Legislativa. Mas vamos lá, eu sou nascido e fui criado na cidade de Londrina, cidade onde meu pai foi prefeito, eu era criança ainda, ele foi prefeito, e tivemos uma infância bastante humilde, né? Morava num prédio ali no centro da cidade, meus finais de semana era brincar na casa de um tio meu, assim lá no bairro Aeroporto, e ali era quase tudo mato ali em volta, então a gente, as brincadeiras de criança, né? Não é hoje como é videogame o tempo todo, era carrinho de rolimã, era empinar pipa, bolinha de gude na calçada que era de terra, enfim, brincadeiras de criança em geral. E eu estudei no grupo escolar durante 8 anos, Hugo Simas, lá em Londrina. Tive uma infância humilde, mas muito alegre, família bastante unida. Meu pai era muito religioso, me lembro bem uma coisa marcante na nossa vida, era rezar antes das refeições, era uma vez por semana rezar o terço, todos em volta da cama dos meus pais, todo domingo sem falta na igreja, assistindo a missa, rezava o terço quando viajava, ia para a estrada também. E depois nós mudamos para Brasília, quando meu pai se elegeu senador em 79. Eu tinha 13 para 14 anos, isso. E moramos em Brasília, um pouco de dificuldades, fui estudar num colégio particular, mas consegui também dar conta dos estudos. E já em 81 mudamos para Curitiba. O meu pai já estava preparando a sua caminhada para consolidar e construir uma candidatura ao governo do estado em 82. Aqui eu estudei no colégio Bom Jesus, né? Então foi uma mudança meio em pouco tempo, já 2 cidades. E aqui em Curitiba eu casei muito cedo, casei com 19 anos, com a Fernanda, que eu conheci ela e a família na cidade de Guaratuba, no nosso litoral. Casei cedo, constituí família, tenho 3 filhos nascidos aqui em Curitiba e me estabeleci aqui, fiz faculdade, eu me formei com 21 anos, engenheiro civil, exerci a profissão durante um período, fiz estágio em algumas construtoras e aí veio o convite para entrar na política. E não precisou de muita insistência para eu entrar, porque você há de convir que eu nasci nesse meio, nasci Vendo respirando sangue. política. Meu pai fazia política com muita devoção, com muita intensidade, então a dedicação era quase exclusiva à política e à vida pública. Então eu cansei de ver na minha casa grandes figuras da política nacional, principalmente quando moramos em Brasília. Cansei de ver lá Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Brizola quando voltou do exílio, enfim, todas essas pessoas que ajudaram, e meu pai também, a escrever a história do Brasil, com letras maiúsculas. Então, dentro desse meio, eu acabei me inspirando e aceitei o convite para ser candidato a vereador em 92, como dizíamos no início. Você tinha quantos anos em 92? Eu tinha 27 anos, 27 anos. né? E eu acreditava que o sobrenome seria preponderante para a minha eleição, embora trabalhei bastante, mas não tive êxito, né? O PSDB
não estava bem naquela eleição, e elegemos apenas 2 vereadores. A vereadora Nélia Almeida, de saudosa memória, e o engenheiro civil também, o vereador Borges dos Reis. Eu fiquei primeiro suplente e não assumi um único dia o mandato. Não teve licença, não teve nada, também não fui atrás disso. Mas, queira ou não, eu fiquei frustrado pela derrota. Já a primeira participação, a derrota. E eu não queria mais saber de disputar eleições. E o PSDB se uniu e a pressão foi muito grande para que eu aceitasse, visto que tanto a Nelly quanto o Borges dos Reis não queriam disputar a eleição para a Assembleia Legislativa. Queriam ficar nos seus mandatos na Câmara de Vereadores. Eu até torci para que um deles disputasse. Mas não quiseram e a pressão foi grande em cima de mim. Eu falei, não, eu não tive êxito na campanha aí, deixa para lá. Não, mas é importante. Vocês acham importante minha participação? Escolham alguém que eu apoio. E acabei... Meu pai foi contra a minha primeira eleição, um dado importante, de vereador. Ele me deu um sermão longo na casa dele. E, basicamente, a frustração dele com a política naquele momento nacional. Eu me lembro bem das suas falas, ele dizia, Beto, eu estou deixando a vida pública. E ele anunciou quando ele foi presidente da Frente Nacional do Parlamentarismo, em 93. Do plebiscito. O plebiscito. Ele falou, se eu perder o plebiscito, eu me retiro da vida pública. Eu não acredito no atual sistema de barganhas e tal, precisamos partir, como países avançados, para o sistema parlamentarista. E achava que era blefe dele, e ele cumpriu. Deixou a vida pública, encerrando o seu mandato em 94 de senador. O sermão foi longo, mas basicamente ele disse o seguinte, não se faz mais política como antigamente. Na minha época existia muito idealismo, muitos companheiros em torno de ideias, de propostas de mudança. Hoje, muitas pessoas, a grande maioria que se aproxima de você, quer saber o que vai ganhar em troca. Falou bem assim. E a política não me serve mais. E a época ele queria que você seguisse na engenharia civil mesmo? Exato. Qual... E aí ele falou, e eu não gostaria que ninguém da família, agora que eu estou me retirando, entrasse. Mas... é um direito seu. Meu pai era muito democrático, transparente, é um direito seu. Se você quiser participar, muito que bem, só não conte com o meu apoio. E foi o que aconteceu. E eu dei com os burros na água. Aí em 94, agora concluindo exatamente por que eu aceitei o desafio de ser candidato a deputado estadual em 94. Esse mesmo grupo do PSDB que me pressionava resolveu conversar com meu pai. E conversaram com ele. Um belo dia, eu vou ao aeroporto, pegá-lo, voltando para Curitiba, estava lá em Brasília, no Senado Federal, e fui almoçar com ele, eu e ele apenas. E ele começou o assunto de política e tal, eu escutando. Dali para frente ele disse o seguinte, Beto, eu fui procurado pelas lideranças do PSDB, dizendo da necessidade de você ser candidato a deputado estadual. Eu o interrompi. Pai, não se preocupe com isso, eu já disse a eles que eu não aceito em hipótese alguma. Mas eu acho que você devia aceitar. Falei, meu pai quer me deixar louco, né? Ele era contra e agora pedindo para eu participar. Que coisa esquisita. E aí ele explicou e tal, que viu em mim vocação para a vida pública, mesmo perdendo a eleição, participei de reuniões de fortalecimento do partido, reuniões da executiva, diretório, e pelo depoimento dos nossos companheiros do PSDB também, que achavam importante a minha participação. Bom, já que meu pai agora é a favor, eu vou repensar a minha retirada da política, ou pelo menos disputar a eleição. E aí eu aceitei o desafio. Me elegi entre os últimos, viu? Eu fiz 20 mil votos e alguma coisa. Eu fui numa chapa de coligação grande de partidos que elegeu, acho que 25. Eu fui 21º ou 22º nessa coligação com 20 mil votos. Mas trabalhei muito na Assembleia. Fui dos deputados que mais apresentou projetos de lei. Alguns com destaque nacional, foram copiados em outros estados do Brasil. Representei vários municípios junto ao governo do estado, de diferentes regiões do Paraná. Tanto é que eu fui reeleito com mais do dobro da votação, 44.800 votos. Daí eu, 2 mandatos de deputado estadual, aí eu virei vice do Cássio Taniguchi. E eu vice por vice, eu não me encantava muito, né? Eu sempre fui de trabalhar, de apresentar resultados. Foi vice-secretário ao mesmo tempo. Né? Pois é. Daí eu falei, aceito ser vice se eu tiver uma função
de trabalho, uma função mais executiva, não apenas vice, que é a expectativa de poder tão somente. Aí fui secretário municipal de obras públicas. Andei toda Curitiba, era asfalto para cá, para lá, um grande programa de macro drenagem E um para pouquinho evitar antes o senhor enchentes. chega a sair do PSDB por É um verdade, período, né? saí um período sim, por uma divergência com uma liderança que ingressou no partido, mas sempre agi de forma ideológica, nunca de forma oportunista. Tanto é que saí para um partido que precisava de mais votos para se reeleger. Pode checar lá. O deputado no PSDB, o último, elegeu com 14 ou 15 mil votos. No PTB, o partido que eu fui naquele momento, precisava de cerca de 30 mil votos para se eleger. Tá? Eu fui num partido mais difícil, mas me elegi. Né? Eu nunca abri mão das minhas convicções em detrimento de um momento de conforto ou oportunismo. E a partir de quando o senhor entra de cabeça, digamos, na política, nunca mais sai, né? Vem deputado estadual, vice-prefeito, prefeito 2 vezes, governador 2 vezes, e agora vem um hiato de 5 anos aí sem um cargo, sem um mandato, né? Efetivamente. Me tomaram o mandato de senador na mão grande. E como que Mas está tudo sendo bem. agora essa retomada do senhor da vida política? Como que está sendo o dia a dia no Congresso Nacional? Olha, eu cheguei no Congresso Nacional e estou ainda com muita vontade de trabalhar, de apresentar resultados e corresponder às expectativas dos paranaenses que confiaram em mim. Sempre fiz assim e trabalhei com muita dedicação nos mandatos que exerci. Chegando lá, eu confesso que fiquei um pouco frustrado em ver esse radicalismo que se instalou na política nacional. Briga de um lado, de outro, um sobe na tribuna, o outro vaia. E a gente percebe que se houvesse uma harmonização, se houvesse uma união de esforços em prol do país, nós conseguiríamos apresentar resultados que a sociedade brasileira está esperando dos parlamentares no Congresso Nacional. Então isso me frustra muito e me dá uma tristeza em ver esse comportamento que eu presencio no plenário da Câmara dos Deputados, nas comissões que eu faço parte. Esses dias me perguntaram: Beto, como é que é o trabalho de um deputado federal? Eu falei: depende. Quem não quiser trabalhar, consegue. Vai lá, registra a presença no plenário e a sua obrigação está cumprida. Agora, muitos, como eu, que foi lá para trabalhar, e eu dizia quando fui candidato ano passado, que eu não estaria me candidatando a deputado federal em busca de um mandato, de um emprego. Ainda mais no meu caso, modéstia à parte, que eu fui prefeito de Curitiba 2 vezes, fui governador do Paraná 2 vezes. Eu não ia buscar um mandato de deputado para ter 4 anos de emprego. Eu estou indo lá para trabalhar, apresentar resultados. E acredito que a experiência acumulada ao longo da minha trajetória política é muito valiosa para chegar lá e dar conta dos problemas, cumprir com a minha obrigação. Eu não vou mudar tudo sozinho, são 503 deputados, mas se cada deputado fizer a sua parte, a gente consegue avançar, consegue conquistas importantes para o Brasil, apresentar e votar boas leis. O que eu percebo lá, tudo que um lado apresenta, o outro vai contra. E não pode ser assim. De todos os lados tem coisas boas e coisas ruins. Então eu ajo conforme a minha consciência e conforme essa experiência e discernimento que eu adquiri ao longo da minha experiência de vida pública, que já passa a ser longa, acredito eu. Então eu estou lá trabalhando, eu faço parte de 2 comissões, das mais importantes do Congresso Nacional, que é a principal delas, Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Como suplente. Suplente, exatamente, mas o suplente vota, o suplente, exceto o seu voto é desconsiderado quando os titulares estão presentes, que sempre tem vaga lá. Eu tenho participado das reuniões, das sessões. Esteve em todas, né? Até todas praticamente, acho que foi em todas. E você pode falar, você pode apresentar projetos, é como se fosse um titular. E titular da Comissão de Minas e Energia. E foi conversando com muitas pessoas que eu percebi a importância dessa comissão, não só para o Brasil, mas na atualidade para o planeta. Estamos lá em busca, e o Brasil e os países desenvolvidos que têm essa consciência ambiental, em busca de novas fontes de energia limpa, renovável. Estamos aí caminhando para diminuir bastante, paulatinamente, o uso de energia de origem fóssil, que acarreta essa grande poluição, os gases de efeito estufa.
Então, eu estou muito animado, energia eólica, energia solar, agora tem a questão do hidrogênio verde. Então, uma comissão bastante atuante. Eu estou feliz lá e aguardando a instalação do Parlasul, né, que é o parlamento do Mercosul, que eu pedi ao meu líder do partido, que são os líderes que indicam os membros dos seus partidos, conforme a proporcionalidade, número de deputados eleitos. A bancada. Da bancada, ser membro do Parlasul também. Então o trabalho é bastante intenso, fora o trabalho de gabinete, estudar as matérias, receber muitas lideranças, entidades que me procuram, líderes políticos do Paraná, prefeitos, vereadores, lideranças em geral, associações comerciais. Então é bastante corrida a vida em Brasília. Tenho trabalhado e estou muito feliz. E aproveitando até essa tua exposição sobre o incômodo que você relatou, digamos assim, com essa polarização política que a gente tem hoje, e para situar o Beto Richa no cenário político atual, qual a tua avaliação sobre o governo que se encerrou agora, o governo Bolsonaro, e como que tem sido, na tua avaliação, esse começo da nova gestão, esse terceiro mandato aí do governo Lula? Há uma avaliação minha absolutamente isenta, né? Sem paixão, nem de um lado nem de outro. Então eu posso falar o que eu penso e sem contaminação alguma por pertencer a esse ou aquele grupo. Eu acho que o Bolsonaro deixou muito a desejar e até pelas suas falas e suas faltas é que culminou com a derrota que ele teve ano passado para presidente. Basta ver que é o primeiro presidente na história do Brasil que não se reelege na história recente. Não se reelegeu. O pior dele, isso todos concordam, até os seus seguidores e simpatizantes, que foi trágica a gestão na época da pandemia, as manifestações dele. Até soube que teve uma liberação muito grande de recursos para governadores, para prefeitos, para dar conta da pandemia da Covid-19. Mas as falas dele, os exemplos que ele dava eram péssimos. Ele se vangloriava de ser um presidente que não tomou a vacina e desestimulava quem pensava em tomar. Ia virar jacaré, o homem ia afinar a voz, a mulher ia criar barba. Pô, ao que me consta, é o único presidente do mundo que não tomou a vacina e fazia propaganda contra. Tanto foi ruim a gestão da pandemia que o Brasil tem 3% da população mundial e 10% das mortes pela Covid-19. Então, eu acho que foi o ponto mais crítico do seu governo. E o atual governo também não mostrou até agora o rumo. E também falas, discursos, manifestações do presidente desencontradas. Por exemplo, a guerra da Rússia e da Ucrânia, querer fazer insinuação que a Ucrânia é responsável, e várias outras falas. Então a gente está vendo com bastante preocupação o rumo que o Brasil toma hoje. Embora eu falo sempre que eu sou otimista, eu torço pelo meu país, qualquer que seja o presidente que está lá, eu torço para que dê certo esse governo, sim. Aquela comparação, nós estamos dentro de um avião que está em voo e nós não podemos torcer pelo insucesso do piloto que está comandando esse avião. Então, com muita responsabilidade, eu torço para que o governo vá bem, sim. Agora, a minha postura e do meu partido, PSDB, já foi anunciada publicamente, é de independência. Ou seja, o que for bom para o Brasil, na nossa avaliação, nós vamos votar e apoiar. O que a gente entender for ruim para o Brasil, dentro daquilo que nós pensamos, nós vamos contra. E o papel do parlamentar de fiscalizar os atos do executivo também. Então, faço com absoluta tranquilidade, porque eu não sou base desse governo. E também não estou como aqueles da oposição, torcendo e trabalhando pelo quanto pior, melhor. Não fazemos esse jogo, atuamos com muita responsabilidade. O PSDB já teve um protagonismo muito forte na política nacional ao longo de muitos anos. O nosso candidato, que representou o PSDB na eleição presidencial, venceu 2 eleições no primeiro turno. Fernando Henrique Cardoso, grande estadista, responsável pelos grandes avanços que o Brasil conheceu. A rede de proteção social, na área da saúde, comandada pelo José Serra, muitos programas que foram referência para o resto do mundo, programa de combate à AIDS, a implantação dos remédios genéricos, quebra de patentes de medicamentos essenciais à população e tantos outros avanços.
Algumas privatizações que foram feitas, o governo anterior falou tanto em privatização e não fez nada. Lógico, de empresas que servem apenas como cabide de emprego, tem que ser privatizadas. Agora eu sou contra a privatização de empresas rentáveis, né? Isso são estratégicas para o desenvolvimento, isso sim. Mas enfim... Mas o PSDB em 2022, pela primeira vez, não teve um candidato a presidente. Não teve, né? Mas depois das 2 eleições do primeiro turno, o único presidente que se elegeu no primeiro turno na história recente do país, 4 eleições seguintes, o PSDB contra o PT levou as eleições para o segundo turno. E depois veio caindo, né? Caindo nas últimas eleições. 2018 tivemos um desempenho muito ruim e 2022 nem candidato tivemos. E até esses desempenhos ruins do partido no cenário nacional se refletiram, de certa forma, no desempenho que o senhor teve, em especial em 2018. Isso reflete, né? em todos os candidatos, e tinha uma polarização muito forte. 2022, né? Pela polarização muito forte, quem estava no meio, não era a esquerda, não era a direita, foi esmagado. Não é só o meu caso, que tive poucos votos, mas de muitos candidatos, de muitos políticos que tiveram, em eleições anteriores, uma votação extraordinária. E, de repente, assumiram os votos. Então, tudo tem razão. E nós temos que buscar as explicações para que eventuais erros sejam cometidos. Embora esse não foi alheio à nossa vontade, né? O fato de estar no centro. E até já adentrando no assunto aí da Lava Jato, o senhor teve uma ascensão meteórica na política, a sua reeleição para prefeito foi com mais de 77% dos votos no segundo turno, o senhor foi eleito e reeleito governador do Paraná, vencendo as 2 disputas no primeiro turno, nem precisou do segundo turno, e aí em 2018 vem a candidatura ao Senado, tudo encaminhava para que o senhor seria um dos 2 nomes escolhidos pelos paranaenses, e no final o senhor acaba ficando em 6º lugar na disputa, né? Qual o contexto, o que explica essa derrocada da sua candidatura naquele momento, e agora essa retomada também, que é praticamente um reinício para o senhor, eu imagino. Né? Exatamente. Bom, eu fui vítima de um sistema, né? Eu fui vítima da Lava Jato, que no começo, confesso, assim como a maioria dos brasileiros, aplaudia. Quem que não aplaude o combate à corrupção? Só que, num dado momento, eles foram contaminados pelos holofotes. A fama foi tanta, a notoriedade foi tanto, o aplauso popular foi tanto, que eles perderam a mão. Pessoas que não estavam preparadas, não tinham equilíbrio emocional para exercer tanto poder que lhes foram concedidos. E poder que eles se autoconcederam, muito acima da lei. Então eu fui vítima, eles começaram a escolher alvos. O poder dessa gente era tanto que eles decidiam quem vive e quem morre. E eu fui um alvo deles. Queriam me destruir de todas as formas. Eu fui um cabra marcado para morrer. Ou você acha normal, há 3 semanas das eleições, eu ter a minha casa invadida por 20 e poucos policiais, numa operação conjunta da Lava Jato com o GAECO estadual. Até hoje ele sustenta que foi coincidência. 20 e poucos policiais fortemente armados. E eu sou sequestrado com a minha mulher da minha casa. A Operação Rádio Patrulha, né? Sim, junto com a Operação Piloto. Então eu fui sequestrado da minha casa. O que justifica? Há 20 dias das eleições me levarem. Tanto é que em 4 dias saiu um HC. Você precisa ler o que está escrito no HC. Está escrito assim: o que justifica uma prisão a poucos dias das eleições de fatos que ocorreram 4 anos atrás. Ou seja, não há contemporaneidade dos fatos. Eu não preenchia um só requisito para ter uma prisão decretada. Não tinha inquérito instaurado. Eu não fui chamado para depor, para prestar nenhum esclarecimento. Foi um abuso total de autoridade. Rasgaram a Constituição, sobretudo o capítulo da Constituição que fala presunção de inocência. Rasgaram. E além de toda a arbitrariedade que cometeram, eles ainda demonstraram um grande desprezo à democracia, na medida em que fraudam a vontade dos eleitores, induzindo-os ao erro. Que eleitor vai votar num candidato que está preso? Ainda assim tive, embora fiquei em 6º lugar, me parece, tive 377 mil votos.
Então, fraudaram as eleições. Então, o que era lá atrás, dito já, a acusação que eles sofriam, que o projeto deles não era combate à corrupção, era projeto de poder, se confirmou depois. Vamos lembrar das palavras do juiz Sérgio Moro, que no auge da sua fama, notoriedade, ele foi perguntado por setores da imprensa: o senhor pensa com tanta fama em entrar para a política? Ele respondeu o seguinte: não, se eu entrar para a política, eu vou estar colocando sob suspeição os meus atos como juiz. Ele entrou. Então confirmou a sua suspeição, mas nem precisava das palavras dele. A Corte Suprema do Brasil já o declarou juiz incompetente e juiz suspeito. Sabe o que é um juiz ser declarado suspeito e ter as suas sentenças anuladas por cortes superiores? É gravíssimo isso, é gravíssimo. E eu fui vítima desse povo. Eu confesso para você que eu não perdi um minuto de sono, hein? Por terem me tirado 8 anos, que eu era virtualmente eleito. Em todas as pesquisas eu estava eleito senador. Eram 2 vagas em disputa naquela ocasião. Eu não perdi um minuto de sono por terem me tirado 8 anos de mandato de senador. O que me deixou enlouquecido foi a desonra, a humilhação e execração pública a que eles me submeteram. Preso 3 vezes. É uma loucura total, é uma insanidade. E ambos estão na política. Ainda tentaram meter a mão em 2,5 bilhões de reais da Petrobras. Criação de um fundo, né? Fundo, era o partido da Lava Jato. Um absurdo. Prontamente, a Procuradora-Geral da República reagiu e também o ministro do Supremo. Não, isso não cabe, isso é uma loucura. E barraram de pronto. Então o objetivo deles era esse mesmo. Criminalizar a política, demonizar os políticos para tomar o poder. E está aí hoje. Um é senador, os 2 principais atores desses escândalos todos que a Lava Jato cometeu, e um é deputado e outro é senador. Mas, enfim, eles têm uma série de acusações pesadas, de caixa 2, de lavagem de dinheiro, condenações, e os seus processos estão para ser julgados, né? Vamos ver o que vai dar. E o deputado Deltan Dallagnol, que inclusive vai ser amanhã julgado aqui no nosso Tribunal Regional Eleitoral. Acho que é no TSE, não é não? No TSE? Ah, é no TSE. E ele escreveu no comecinho de fevereiro, dia 3 de fevereiro, não sei se o senhor chegou a ler esse artigo, uma coluna na Gazeta do Povo, em que ele comenta as primeiras impressões deles nesse começo aí de legislatura, e ele cita expressamente o nome do senhor, do Eduardo Cunha e do Aécio Você Neves. teve vontade de chorar a hora que ele me viu. Mas a hora que eu o vejo, eu tenho vontade de vomitar. Porque ele é um ser execrável, né? Ele é um ser abjeto. E não tem tido vida fácil lá no Congresso Nacional. Aí as acusações que ele sofre, ele vai a público, tem piti, engole as palavras, fica enlouquecido, mas ele não vai escapar. As denúncias são pesadas contra eles, né? Eram moralistas sem moral. O duro é ter essas pessoas apontarem o dedo sujo na sua cara. Eu tenho um histórico na vida pública de retidão, de conduta retilínea, de seriedade, como meu pai sempre teve, né? E se você vê os atos dele, uma série de denúncias, até comprou 2 imóveis de um programa destinado a famílias de baixa renda, que é o Minha Casa Minha Vida. Você acha que ele comprou os imóveis para morar? Não, para especulação imobiliária. Ele comprou para ganhar dinheiro, tirando a moradia de 2 famílias. E já vendeu, já ganhou dinheiro. Então esse é o moralista que quer se apresentar à sociedade como tal. E várias outras situações. Membros da Lava Jato que foram denunciados. Por exemplo, o caso do doleiro dos doleiros. E quem denuncia não é alguém que foi vítima deles, é a Polícia Federal, que pegou no celular do doleiro uma conversa com a sua namorada. Fique tranquila, bem. Meu amor, eu estou dando dinheiro para eles. Fala até o nome, que é o pai de todos eles. Cadê a investigação? Cadê a investigação? Engavetada. Eu, sem nenhuma prova, sem nada, pior, pessoas eram presas, torturadas psicologicamente na cadeia para envolver o meu nome. Senão eles não sairiam da cadeia. Quem resiste? Essas pessoas que são réus confessos não têm caráter, não têm idoneidade. Você acha que uma proposta dessa não seria muito fácil para eles? O que o senhor quer que eu diga?
Só assina embaixo. Vai para casa e envolve o meu nome. Até pode fazer isso, Rodolfo, desculpa. Até pode fazer isso. Mas a lei é clara, a lei das delações, da colaboração premiada. Toda denúncia tem que vir acompanhada de prova. Provas. Cadê a prova? Não existe meia prova contra mim. Eu estou vencendo tudo na justiça. E hoje... Eu não tenho nenhuma condenação. Você sabia que até hoje, passados quase 5 anos, eu não fui sequer depor até agora? Eu estou vencendo tudo na justiça. O senhor tem noção de quantas denúncias foram? Quantas restam ainda? Boa parte delas já foi para a Justiça Eleitoral, denúncias. né? 4. Só que a malandragem é o seguinte, eles subdividem em várias, para me encher as paciências, para dificultar a minha vida, para dificultar a minha defesa. Não tem problema. Estão usando de todos os artifícios. O que mais impressiona a gente é o grau, é o nível de crueldade deles, de crueldade. E esse líder da Lava Jato ainda tem a cara de pau de falar o nome de Deus. Eu estou aqui em nome de Deus. Ele faz o maior discurso piegas. Eu enfrento todas essas dificuldades porque eu fui ungido por Deus para fazer justiça na terra. Então eu olho minha filhinha em casa, diz ele, olho o meu amor, minha esposa, e peço a eles, o que eu faço? Não, continue nesse caminho, Deus te pôs aqui para fazer justiça. Agora vai ver a vida pessoal dele como é que é. Então é terrível o grau de crueldade dessa gente. Eles já viram, não há dúvida, eu até dou o benefício da dúvida, que eles acharam que tinha alguma coisa no meu governo. Não encontraram nada durante as investigações. Vou te dar um exemplo, que eu gosto de falar e dar exemplos. Eles me prenderam na investigação dos pedágios. Integração. Queriam me levar a júri popular, porque a falta de algumas obras ocasionou acidentes com vítimas fatais. Queriam acusar de homicídio, basicamente. Você sabe quantos quilômetros de duplicação foram feitos nesse anel de integração, rodovias pedagiadas, nos 8 anos do governo que me antecedeu? Não. Se eu te falar que foi 0, nem um palmo de duplicação. E você tome o cuidado de ver, se quiser, a curiosidade, as entrevistas que eu dava quando eu fui candidato a governador em 2010. Porque o povo paranaense foi muito enganado, hein? Governadores que baixaram a tarifa de pedágio durante a eleição, depois recompuseram, passada a eleição, a tarifa. A população foi enganada, só durante o período eleitoral. E aquela questão, né, do pedágio baixa ou acaba. Nem uma coisa nem outra. E não foi feito um palmo de duplicação. Ainda foram retiradas as exigências de duplicações na BR-277 lá no oeste do Paraná. Um trecho de maior ocorrência de acidentes entre Medianeira e Matelândia. Talvez você se lembre, numa ocasião, um acidente com vítimas fatais, uma van transportando crianças que participariam de um campeonato de artes marciais em Foz do Iguaçu. Todas morreram. E eu falei em campanha em 2010, chega de enganação, vamos tratar esse assunto com a responsabilidade que merece. As empresas de pedágio vão ter que fazer as obras de duplicação. Além disso, nós reduzimos a taxa interna de retorno, que era mais de 20%, para valores de mercado, 8%, 9%, e resistiram, mas tiveram que aceitar a prática da planilha de custos do DR para as obras. Exatamente isso. Mas eu quero entrando agora no processo. O Ministério Público arrolou 20 e poucas testemunhas, 23 me parece, de acusação. Parte delas diretores das concessionárias de pedágio. Procurador e juiz faziam muitas perguntas às testemunhas. Beto Richa pediu alguma vantagem para sua concessionária? Não, doutor. Ele insinuou que queria? Não. Algum momento vocês ofereceram alguma vantagem para ele? Não, doutor, nunca estivemos com ele. Todos, sem exceção. Alguns ainda falaram, ó, propina para alguns funcionários aí da secretaria, nós demos desde a implantação do pedágio em 99. Então aí as obras muito bem feitas, em várias regiões do Paraná, lá na região de Paranavaí, belíssima obra de duplicação da BR-376, Paranavaí, Nova Esperança, Mandaguaçu, ali perto de Camorão, Maringá, Jandaia do Sul, Apucarana, a rodovia do Café, das mais importantes rodovias do nosso estado. E aí eles acham que as obras que foram retiradas, que não fui eu que retirei,
parte delas significa propina. Você sabe como é que foi o acordo de leniência da Lava Jato com as empresas? Eles cortaram as obras. Pela régua deles, ganharam propina. Pela régua deles. Então é assim que acontece. Então, o mais grave de tudo é que não há responsabilização. Ninguém é punido por nada. Ah, não deu em nada, o Beto Richa foi absolvido, aquilo que se acusou não se confirmou, ele foi preso, dane-se. Pelo menos tiramos a eleição dele. E até... Pelo menos ele passou por uma desonra, uma humilhação pública. Se o sujeito, se o promotor não vai com a tua cara, do jeito que estava acontecendo, você está ferrado. Ele manda te prender, ah, não deu nada, paciência, me vinguei dele. Inclusive, aproveitando essa tua exposição, as implicações políticas de tudo o que aconteceu em 2018 são muito evidentes, né? Todo mundo tem honra para defender, Rodolfo. Sim. Ainda mais um homem público que vive de imagem. E até isso que eu queria te perguntar, porque se as implicações políticas elas são evidentes, existe uma implicação também pessoal, social, que de todo o constrangimento que foi imposto. Foram 3 prisões preventivas, 30 dias na prisão. A esposa do senhor também chegou a ser detida. Esse é o grande exemplo da perseguição. Prenderam minha mulher. Você já ouviu falar do trabalho social dela? Aqui na Prefeitura de Curitiba, segundo o IPEA, que é um órgão federal dos mais respeitados do Brasil, foi a maior redução de pobreza e miséria do país. Os programas sociais da Fernanda. E ela ia pessoalmente, nas comunidades mais periféricas, atender a população carente. Ia pessoalmente. Ela tinha amor pelo que ela fazia. No Estado, o trabalho da Fernanda e o carro-chefe aqui em Curitiba era o Família Curitibana e depois o Família Paranaense. Também no Estado, o IPEA atestou, depois das pesquisas que fazem sistematicamente no país, que o nosso governo aqui apresentava a menor taxa, a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do sul e do sudeste do país. E prenderam ela. Setembro completa 5 anos. Não apresentaram denúncia até agora. Não vão apresentar mais. E como que isso tudo E como impactou? é que submete uma pessoa à prisão? Que deve ser a última medida extrema. Rácio, né? A pessoa tem que ser detida porque está fazendo mal para a sociedade. Ou tem continuidade delituosa. Eu não era mais governador, hein? Eu saí em abril, fui preso em setembro. Qual é a alegação? Aceitável. De uma trajetória retilínea que toda a população, o Brasil conhece o trabalho da família Richa na vida pública. O Brasil conhece. E a minha mulher, pior, foi presa. O trauma, quem vai catar as penas lançadas ao vento? Eu vi minha mulher chorar todos os dias em 2019. O que nos manteve de pé, você não pensa que eu não olhei pela janela do 24º andar e tive vontade de pular. O que nos manteve de pé é a fé que a nossa família tem em Deus. A gente rezava o dia inteiro, acordava de madrugada quando conseguia dormir um pouco, rezando. Ia na igreja, participava de novenas, recebia a visita de pastores. Nós temos uma forte ligação com as igrejas de Curitiba. Iam orar na minha casa. E minha mulher ainda é mais fervorosa do que eu. É o que nos manteve de pé. Aliado a isso, eu praticava esportes e poucos amigos que iam me visitar. Para conseguir ocupar o meu tempo e levar uma vida relativamente saudável, apesar de toda a tensão, toda a angústia, todo o sofrimento que eu não desejo para o meu pior adversário. O que eu e minha família passamos, mostrando a crueldade que esse povo tem. E como eu disse, eles sabem que não tem nada contra mim, já estão há 4 anos investigando, não acharam nada. Mas é o nível de crueldade, o sadismo, alguma coisa tem que explicar o que acontece. Invadiram a casa da minha mãe, uma senhora de hoje, 83 anos de idade. Sabe qual é a alegação para o juiz conceder a busca e apreensão no apartamento da minha mãe? Qual? Que eles receberam uma denúncia anônima, acredite se quiser, que eu, governador do Paraná, meu irmão, éramos vistos nesse endereço, no coração do Batel, bairro Central, nesse endereço, frequentemente carregando malas e sacolas e saindo de mãos vazias. Então eles tinham que contar uma historinha muito bonita, bem escrita, recheada, para conseguir a permissão do juiz para invadir esse local. O que eles queriam? Por um lado, juridicamente pensando, foi bom, porque se tivesse minimamente alguma coisa concreta das acusações levianas que faziam contra mim, não precisava dar uma incerta,
no apartamento de uma senhora de 80 anos de idade na época. Não precisava. Foram dar uma incerta. Para quê? Pensa bem. Eu tive muito tempo para pensar, ligar os pontos, ligar as peças no grande quebra-cabeça. Vai que tem alguma coisa lá. Porque era um apartamento vazio, minha mãe mora com o companheiro dela em outro endereço, e esse estava vazio. Então eles foram dar uma incerta. Para quê? Ver se achava alguma coisa e me associar ao famoso caso de um deputado baiano que guardava malas de dinheiro no apartamento da sua mãe em Salvador. Claro que foi isso. Então é assim que eles agem. Né? É terrível. E como que foram em especial, que imagino que tenha sido um impacto maior para ti, para tua família, foi a primeira prisão, né, em setembro. Como que foi a chegada da polícia? Que horas eles chegaram? Os momentos que você viveu ali mais marcantes? Logo teve contato com o advogado? Houve alguma restrição nesse sentido? Eu entrei em choque. E vou além. Eu falei apenas 2 vezes a respeito. Eu recebi no sábado uma informação que me chegou que tinha uma movimentação em curso para minha prisão e da minha mulher segunda ou terça-feira. Recebi no sábado. Eu dei risada nessa pessoa que me trouxe a informação. Impossível. Primeiro que eu não tenho nada de errado. Segundo que não tem nem inquérito instaurado contra mim. Eu estou em campanha há 3 semanas da eleição. É impossível acontecer um troço desse. Ninguém, não há motivo. Ninguém teria coragem, ainda mais sem motivo, de fazer uma coisa dessa. A hora que esburraram a porta da minha casa, é sempre entre 6 e 7 horas da manhã. Ali eu abriu a porta, foi uma invasão de policiais fortemente armados. Ali eu caí na realidade, que não se tratava apenas de uma busca e apreensão. E o que me chocou, e eu fiquei em estado de choque, era saber que iam levar minha mulher. E meu filho imóvel, de braços cruzados, o mais novo, o Rodrigo, olhando tudo acontecer. E seu pai e sua mãe serem levados. Então o grau de crueldade não dá para explicar e por que essas pessoas fazem isso, não sei se é pacto com o demônio, o que é. O que os move a fazer isso? Aí você pergunta, você fez alguma coisa para eles, Beto? Não. Que justifica o que fizeram ou não? Eu fiz muitas concessões como governador, aumentei o percentual de participação do Ministério Público no orçamento do Estado, tratei a todos muito bem, como é o meu estilo, sempre buscando harmonia com todos os poderes. Pergunte aos desembargadores como é que foi o governo Richa para o judiciário, tanto do pai quanto do filho. Pergunte ao Ministério Público, eu tinha 2 secretários procuradores de justiça do Ministério Público. Viviam, era rara a semana que não estavam na minha sala, conversando. Muito bem recebidos. Não justifica o que fizeram. A não ser acabar com a classe política. Não tem explicação. Então eu fico chocado pelo que aconteceu. Tratei com muito respeito o Ministério Público e o Judiciário. Alguns dizem que eu dei azar. Caí na mão do pessoal do GAECO, que é o meu coro, não tem porquê. Eu, através de decreto, institucionalizei o GAECO, que é uma cooperação do Estado, do governo, com o Ministério Público para a criação do GAECO. Eles entram com os promotores e o Estado entra com os policiais civis e militares, que são de fato quem faz a operação policial. Então, não parei de procurar explicação porque não existe. Não há menor explicação para o que fizeram comigo e com a minha família. E hoje, tendo essa possibilidade de olhar em retrospectiva, sabendo tudo que a Vaza Jato revelou, a própria Operação Spoofing, como você definiria o que foi a Lava Jato em si e para a história, o impacto dela na vida brasileira? A Lava Jato foi uma loucura que aconteceu no país. Uma loucura. Os prejuízos são incalculáveis. Eles defendem que recuperaram 4 bilhões de reais. Primeiro que o atual juiz da 13ª Vara já os corrigiu. Primeiro que ele reconhece, pelas manifestações que eu vejo pela imprensa, que foi um absurdo. Abusos e excessos que eles cometeram ao arrepio da lei. E ele corrige que não são 4 bilhões recuperados, são 3 bilhões e pouco. Mas já tem levantamento, não só do DIEESE, mas de várias outras entidades especializadas nisso, que o prejuízo para a economia brasileira passa de 170 bilhões de reais. Que 4 milhões e 400 mil empregos foram exterminados por essa gente.
E eles desestruturaram setores da economia como a indústria naval, a indústria química, a indústria da construção civil pesada. Desestruturaram empresas que faziam obras no exterior. Outro exemplo a se dar, a Siemens, uma indústria alemã, teve problemas também. Só que lá foi diferente. O Ministério Público lá na Alemanha foi em cima dos responsáveis, dos diretores, quem praticou ilícito, preservaram a empresa. Não aniquilaram, como aconteceu pela Lava Jato, as grandes indústrias brasileiras. Lá foi preservada a Siemens e tantos outros exemplos de empresas multinacionais que passaram por algo parecido. Então foi um absurdo. E o legado que eles deixaram foi, de fato, de destruição da economia e destruição, que era o objetivo deles, de muita reputação. Você demora uma vida para construir uma reputação. Uma vida. E de repente vem esses sujeitos inescrupulosos e tentam assassinar a sua reputação. Isso é muito doído, é muito doído. Todo mundo tem honra para defender, como eu dizia. Político mais ainda. Político vive essencialmente da imagem que revela a sociedade. E nós sempre tivemos uma boa imagem, sempre trabalhamos de maneira transparente, com muita clareza, de maneira retilínea na vida pública. Não é possível. Tentaram colar na minha testa corrupção. Governo corrupto não deixa o Paraná do jeito que eu deixei. Eu peguei o Estado com 4,5 bilhões de dívidas. Eu entreguei o Estado, pena que não está aqui comigo, mas já apresentei diversas vezes publicamente em entrevistas, o extrato do Banco do Brasil, do dia 6 de abril de 2018, exatamente o dia que eu deixei o governo. Eu deixei em caixa 2 aplicações no Banco do Brasil que somam 6 bilhões e 700 milhões de reais. Obras em andamento até hoje estão sendo inauguradas. Está para ser inaugurado agora o asfalto do meu governo entre Irati e São Mateus do Sul, 47,7 quilômetros. Há 1 ano e meio ou 2 foi inaugurado o Coronel Domingos Soares Palmas. Mato Rico Pitanga está para ser inaugurado, a Ponte de Guaratuba, recursos do BID também, para os projetos básico e executivo, e a Rima e Evetéia. Contorno Sul de Venceslau Braz e várias outras obras. Os números são fantásticos, os indicadores econômicos e sociais do meu governo. Empresas públicas, Copel e Sanepar foram apontadas por entidades do setor as mais eficientes do Brasil. O Porto de Paranaguá, que tinha fila quilométrica para desembarque de caminhões, que passava de Curitiba. Acabamos já com poucos anos de mandato com as filas. Até hoje o Porto de Paranaguá bate recordes na movimentação de cargas. Isso diminui o custo Brasil. Isso valoriza os produtos aqui do nosso estado e do país também. É o segundo maior porto do agronegócio do Brasil, da América Latina, melhor dizendo. Educação, saúde, se você quiser pegar, a saúde não teve igual no Brasil. Helicópteros para salvar as pessoas em situação de emergência, recurso do programa HospeSUS para custear mensalmente os hospitais públicos e filantrópicos. Peguei o Paraná em 10º lugar. Ano a ano fomos crescendo, entreguei em 1º lugar em transplante de órgãos. E assim por diante, levaria horas aqui, mas enfim, o que nós fizemos no Estado e terminar o governo da maneira com que fizeram, não posso aceitar, né? Me esperaram eu sair do governo para enterrar a faca nas minhas costas. E agora mudando também um pouquinho de assunto, falando sobre eleições, que a gente está se aproximando aí de um pleito municipal e o senhor é o presidente do PSDB aqui no Paraná, né? Como que o senhor tem visto o cenário para disputa, em especial aqui em Curitiba? A ideia é que o PSDB tem um candidato próprio? Quais Sim. nomes que estão postos? O nome do senhor, inclusive, pode ser considerado? Pode. Primeiro que é importante eu destacar que nós estamos hoje numa federação com o Cidadania. E logo que surgiram as conversas de uma eventual federação com o Cidadania, eu fui o primeiro a dar força, porque é um partido formado de políticos que eu tenho muito respeito, comandados pelo ex-deputado Rubens Bueno, né? Políticos muito honrados, conheço de perto. E já nas últimas eleições nós já caminhávamos juntos. E hoje essa federação também facilita esse trabalho de reconstrução. Mas eu estou muito otimista, falando especificamente no PSDB, porque eu tenho sido procurado por muitas lideranças de muitos municípios do estado do Paraná querendo vir para o PSDB para disputar as eleições. Os que saíram querendo retornar à sigla. Bom, veja bem, o que aconteceu comigo em 2018, eu me afastei da presidência do partido para cuidar da minha defesa e, ao mesmo tempo, não prejudicar
a nossa legenda. Então eu próprio me afastei. E agora retomamos essa caminhada, as conversas. Sinto em Brasília também um grande otimismo das nossas lideranças. Hoje a liderança mais forte no país, pré-candidato, eu acredito, à presidência da República, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que tem um belo discurso, conhece bem a realidade do Brasil, tem feito boas manifestações nas suas entrevistas acerca dos problemas do país e alternativas, né? Propostas que possam corrigir essas dificuldades. Então, nós estamos bastante otimistas com o fortalecimento do PSDB. Eu tenho sofrido alguma pressão para uma candidatura à Prefeitura de Curitiba. Eu estou avaliando ainda. Eu acho que é um pouco cedo. Né? Já para o segundo semestre, as conversas se acentuam bastante, avançam, e já tem que ter alguma pré-definição. Então, estamos conversando, como eu disse, tem o Cidadania junto, temos que trocar ideias, ver a conveniência de uma candidatura. Todo partido deseja uma candidatura própria, mas tem que ter um mínimo de viabilidade, ninguém vai entrar num suicídio. E eu, falando por mim, eu nunca sofri de ansiedade, que é um mal que acomete boa parte da classe política. Muito menos obsessão, menos ainda doentia, nunca tive isso. As coisas na minha vida aconteceram de forma muito natural. Eu estava prefeito, e aí, Beto, você vai para a reeleição? Eu falei, não sei, o povo é que vai dizer. E aí, aprovação quase de 90% do meu mandato. Em todas as pesquisas nacionais, todas sem exceção, foi apontado o melhor prefeito do Brasil. E foi confirmado nas urnas, 77,27% dos votos. Ao que me consta, é a maior votação da história de Curitiba já dada a um candidato. Então, uma aprovação maciça do modelo de gestão que nós implantamos aqui. Tem obra em cada canto dessa cidade, se você olhar, tem obra nossa, tem a nossa marca. E em função desta grande aprovação em Curitiba, é que eu acabei sendo convocado para disputar o governo do estado. E conseguimos vencer no primeiro turno. E aí reeleito também no primeiro turno. Então eu digo isso para mostrar que eu nunca atropelei as coisas. Muitos políticos acabam uma eleição, já estão pensando na outra, no dia seguinte. Eu não. Eu acredito que nós temos que trabalhar com muita dedicação para corresponder às expectativas daqueles que acreditaram na gente. E se a gente conseguir corresponder com ações, com resultados, a gente acaba sendo convocado para um projeto maior. Aquele que se intitula candidato de si próprio está fadado ao insucesso. Ou uma conjuntura o leva a isso, ou é melhor não correr o risco. E como que o senhor avalia também a gestão do Ratinho Júnior aí no governo do estado, na sua sucessão? Ele que foi o seu secretário entre 2013 e 2017, né? Acho que foi, foi no segundo mandato, 13 ou 14, é por aí. Foi um bom secretário, trabalhador, tem muita disposição para isso, facilidade no contato pessoal, tanto é que ele está bem aprovado agora como governador. Então ele me ajudou muito como secretário, que cuidava na relação direta com os prefeitos, e fizemos muitas obras. Foi considerado o governo mais municipalista que teve. Os prefeitos dizem, eu nunca persegui um prefeito que não fosse aliado político, fosse de um partido adversário ou não tivesse apoiado a minha eleição. Nunca. Nunca fiz esse tipo de politicagem, porque se eu fizesse isso, e muitos governadores fazem, ou fizeram, eu estaria punindo, penalizando quem não tem nada a ver com essa briga política, que é o povo. Se o povo elegeu aquele prefeito, eu tenho que respeitar, porque ele foi eleito democraticamente. Então esse clima de harmonia, de mãos dadas, de parcerias, é que garantiu velocidade nas ações do governo e conseguimos vencer a burocracia, né, que é inerente ao serviço público, lamentavelmente. Então nós conseguimos importantes avanços. E hoje o Ratinho também passou por dificuldades aí no meio da pandemia, que foi um fato novo, que pegou todas as gestões públicas, muita cobrança, fecha o comércio, reclama, manter o comércio aberto, aumenta o número de mortes, aquela definição, achar um ponto de equilíbrio de uma coisa que era nova. Então acho que ele teve um bom desempenho aqui, bom desempenho na área de saúde também, está com uma aprovação boa. E um episódio que marca muito também, em especial o teu segundo mandato no governo do Paraná, é o 29 de abril, Sim. né? Quais as recordações que o senhor tem daquele dia? Como que se foi dando o decorrer daqueles fatos? E se hoje pudesse voltar atrás, o que você teria feito diferente? A quem você também responsabiliza por tudo que aconteceu naquela data? É duro responsabilizar alguém
por aqueles fatos lamentáveis. As recordações são as piores possíveis, eu tento até não lembrar do que ocorreu, e todos que me conhecem sabem que eu sou do diálogo, eu sou da paz. A própria presidente da PP Sindicato, que estava à frente daquele movimento todo, sempre reconheceu na minha frente, dentro do Palácio Iguaçu, que eu era um governador do diálogo. Ela me falou mais, eu tenho boa memória. Ela falou: governador, obrigado por nos receber. O senhor é o primeiro governador na história que recebe o sindicato com o movimento em greve. Fiz de tudo para debelar aquela greve. E vou cometer uma inconfidência. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que esteve com alguns diretores lá e eles falaram abertamente: o Beto Richa nos ajudou bastante. A questão era política. Estava crescendo demais, podia até ser um candidato a presidente da República e eu tinha que ser contido. Veja se justifica aquele movimento. Eu concedi, isso nunca me contestaram, hein? Nunca, porque é um fato verídico, os números são reais, oficiais. Eu concedi aos profissionais de educação 146% de aumento salarial. Num período de 7 anos. E a inflação nesse período foi de 77%. O dobro da inflação, basicamente. Não, minto, foi de 54%. Pode conferir, 54%. Com de 146%. Quase 100% de ganho real. De ganho real. Quem ganhou isso? Se eu pudesse, dava até mais, em respeito aos professores que sempre tive. E agora, um tempo atrás, eu ouvi que eles estavam com saudades. Ficaram praticamente 6 anos sem aumento. E eu dava todo ano aumento salarial. Teve um ano, está até nas minhas redes sociais. 2016, salvo engano, mas foi 2016. O Brasil inteiro, no meio daquela gravíssima crise financeira nacional, o reajuste ao funcionalismo dos estados foi 0. Todos os governadores deram 0 de reajuste ao funcionalismo. Aqui nós demos 100% da inflação, que foi 10,67%. 100% da inflação nós demos. Então é lamentável o que ocorreu. Eu fui o primeiro governante a fazer a reforma da Previdência. Nós sempre nos antecipamos, nunca fomos um governo do improviso. Então é que, se você se lembrar, você viu pela imprensa, pauleira lá na Assembleia de São Paulo, na Câmara Municipal, Assembleia e Câmara de Florianópolis, Santa Catarina e vários outros lugares. Só que a repercussão não foi negativa como a minha, porque a grande mídia, dito pelos professores, estava apoiando eles. Tinha os telejornais ao vivo. Você não ouvia a palavra do repórter, você só ouvia fora Beto Richa. Foi tudo orquestrado para me destruir. De um Estado que precisava reformar a Previdência, que tinha um fundo previdenciário com 8 bilhões de reais. E estava sangrando o fundo financeiro do Estado e o dinheiro represado. Sabe qual era o segundo maior fundo no Brasil? Do Amazonas, com 3 bilhões e 800. Menos da metade do que nós tínhamos. Então tudo justificava que fizéssemos uma reforma da Previdência. E foi bem sucedida. Tanto é que temos obras no Paraná inteiro, diferente do que foi dito lá para conseguir uma grande massa de professores. Mas ele tinha MST, ele tinha a CUT, tinha as entidades estudantis, a UNE estava ali. Disseram que eu ia acabar com as aposentadorias deles. Está aí. Foi feito em 2015, 8 anos, ninguém perdeu a aposentadoria. E ainda deixamos 7 bilhões de reais em caixa. E falando sobre atualidades, agora a gente tem o assunto do momento, digamos assim, tem sido aí a PL das fake news, que está em discussão na Câmara Federal. Qual a tua posição sobre esse projeto de lei? O que você acha? É uma lei interessante? É o momento de se debater isso? Precisa ir com mais calma? Houve muita desinformação na sociedade. Muita. Eu fui muito atacado nas redes sociais. Muito. Que eu era a favor desse projeto de lei, intitulado por eles, da censura, contra a liberdade de expressão. Quem me conhece sabe que eu sou democrático, eu convivo bem com o contraditório, eu procuro vencer uma discussão com argumento, nunca com agressão verbal, muito menos física. E é bem o contrário o que diz esse projeto de lei. Mas, diferente do que disseram que eu fui a favor do projeto, eu votei a favor de um requerimento que pedia urgência do projeto. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sábado, 2 ou 3 sábados atrás, antes ainda da retirada do projeto de pauta de votação na Câmara dos Deputados,
Eu lendo algumas reportagens naquele sábado, uma que chamou muito a minha atenção foi do Valor Econômico, do jornal Valor Econômico, uma matéria extensa, com ali a manifestação, entrevistas com especialistas do setor, professor da Fundação Getúlio Vargas, que eu não me recordo o nome, muito bem ponderadas. E esse professor da FGV dizia o seguinte: a proposta em discussão no Brasil se assemelha muito com a lei que já está em vigor há um ano na União Europeia. Países civilizados estão regulamentando as suas redes sociais, cobrando responsabilidade das plataformas. Por que aqui no Brasil nós vamos deixar continuar sendo uma terra sem lei, uma terra de ninguém, onde todos os crimes são tipificados, na rede social pode? Crime à honra das pessoas, a exposição das nossas crianças, que estão o dia inteiro nas redes sociais, ou o massacre que nós vimos na escola em Blumenau e outra em São Paulo, e depois desse massacre ainda a disseminação nas redes sociais que haveria um novo massacre dia 21 de abril. Estava um deputado ao meu lado na Câmara: Beto, a minha filhinha não queria ir para a escola de 8 anos. Eu falei: como assim? Não, papai, eu não vou. A minha amiguinha vai me esfaquear. Não, você vai para a escola sim. Aí eu relatei essa conversa para minha mulher em casa. Ela me perguntou: você acha que o teu neto foi para a escola? O Eduardo, de 6 anos, não quis ir. Meu filho não quis levar. Então é muita desinformação nas redes. Grupos neonazistas, grupos fascistas nas redes sociais. Como eu via o Gabeira falar esses dias: olha, eu quero dizer o seguinte para aqueles que estão mal informados: não vai ter censura assim não. Você vai ter tua liberdade de expressão. Se você escrever lá que 2 mais 2 são 5, você pode. Se você escrever que a Terra é plana, você pode escrever. As mentiras, quando forem inofensivas, não tem problema algum. O problema é quando as mentiras, as notícias falsas, atentam contra a ordem desse país, atentam contra as leis. É só isso. Mas agora, por que eu anunciei antes da votação do projeto, e o meu partido também, mas eu já tinha pessoalmente feito um vídeo que está nas minhas redes sociais dizendo que eu votaria contra esse projeto de lei. Porque a única dúvida que pairava era quanto à agência reguladora. E ali não deixava claro que não teria o controle do governo. Dizia que o governo ia indicar os membros dessa agência. E não estou dizendo por ser esse governo, qualquer que seja o governo. Nós não podemos ter o mínimo de desconfiança de que haja um controle político ou ideológico das redes sociais. Tem que ser uma coisa transparente, absolutamente, e isenta. Sendo assim, eu sou a favor e vou cometer uma inconfidência, eu te garanto. Mais de 80% dos parlamentares são a favor. Alguns se manifestaram contra de pronto, com medo da reação popular. E outros, que é a maioria, em função dessa desconfiança que o órgão de controle teria majoritariamente a participação de membros indicados pelo governo. Aí eu também votei contra. Mas, no mais, acho que o projeto é importante sim, até seguindo aí o que países civilizados têm feito no resto do mundo. E a CPMI do 8 de janeiro? Também é parecida a minha situação. Eu, no começo, não quis assinar. Também apanhei bastante. Mas deixa eu te contar que eu não terminei. O que me chamou mais atenção nesse projeto das fake news. Nesse sábado que eu li o Valor Econômico, falei: vou ligar para algumas pessoas. Amigos meus: Beto, mas o que é isso? Como é que você votou assim? Liguei para cada um deles. E até lideranças da nossa sociedade, que eu não vou aqui revelar os nomes, pessoas muito instruídas, 100% das pessoas que eu liguei, 100%, não sabia do que se tratava o projeto. Você leu o projeto? Não, mas que é o projeto da censura, não podemos concordar, Beto. Falei: então leia o projeto, por favor. Nós estamos protegendo as crianças. Nós estamos contra grupos terroristas, fascistas, neonazistas. Não pode ser uma terra de ninguém. Ah, você vai ter controle do governo? Sim, se tiver controle do governo eu vou votar contra. Como fiz. Anunciei, quer dizer, daí viram que iam ser derrotados, retiraram o projeto. Eu perguntei a eles: você sabia que esse projeto já foi aprovado no Senado há 3 anos? Junho de 2020? Ah, não. É de autoria do senador Alessandro Vieira. Foi aprovado no governo anterior. Ah, eu não sabia também. Ou seja, não conheço, mas não gostei. É assim que estava acontecendo. Um absurdo. Esse também da CPMI. Olha, como eu te disse no início, eu não busquei um mandato de
deputado, depois de toda a minha trajetória política, para agir de maneira demagógica, para, como alguns políticos fazem, jogar para a galera, senão eu fico em casa. Então as pessoas querem sinceridade, mas na hora que você é sincero, muitas vezes se ofende. Você concorda comigo? E nas ligações que eu fiz eu perguntava isso. Você concorda comigo que seria muito mais confortável para mim eu votar conforme a maioria das pessoas querem, principalmente as que fazem mais barulho nas redes sociais, para ter o aplauso popular? Eu não sou burro. Eu sabia que eu ia apanhar. E por que eu votei assim? Eu tô louco? Não, eu sou responsável. Eu não estou atrás de aplauso popular. Eu votei, e falei para meus amigos que eu liguei, eu votei para proteger a sociedade, não para proteger o meu mandato. Então, se você tiver uma avaliação mais isenta, você vai dar valor para essas pessoas. Eu estava tentando lembrar de uma frase que me marcou bastante, não sei se era de Winston Churchill, de quem era, que a sociedade devia se preocupar mais com o político que quer aplauso o tempo todo. Ele está trabalhando contra a sociedade. Então, muitas coisas são impopulares, mas são imprescindíveis, inadiáveis para o futuro de uma sociedade. E eu agi explicitamente assim. Eu sabia que eu ia apanhar, então eu estou louco? Não, eu votei responsavelmente para defender a sociedade. E falei mesmo em relação à CPMI. Falei, gente, por que vocês querem uma CPMI no Congresso? Não vamos nem falar do Supremo, que tem tanta desconfiança hoje de alguns. A Polícia Federal já está investigando. Você acha que o deputado e o senador têm mais condições, capacidade do que os policiais federais para investigar isso? Uso de tecnologia? E que CPI você viu até hoje que apresentou resultados satisfatórios, que não virou pizza? E o que você acha que vai se instalar no Congresso? Um palco político. A esquerda batendo na direita, a direita batendo na esquerda. Não, a culpa é tua, não, a culpa é tua, um jogando o mico para um lado e para o outro. É o que vai acontecer, acredito eu. Espero que não, mas eu não vejo diferente disso. Então acabei assinando no final, também porque a conversa com o nosso grupo político acharam conveniente em função das imagens que apareceram naquele momento de membros do governo durante a invasão ali, alguns servindo CNN, cafezinho, as imagens foram divulgadas em primeira mão pela CNN. Então ali até justificava, mas continuo acreditando que a Polícia Federal tem muito mais condições de fazer uma investigação, como tem feito, com isenção e capacidade e competência muito, infinitamente maior do que os parlamentares. Perfeito, então, deputado. Sem viés político, né? Perfeito, então, deputado. Queria agradecer mais uma vez aí pela presença e deixa aberto o microfone se quiser agora passar uma mensagem final aí aos nossos leitores, agora espectadores também, né? Tá bom, muito obrigado pela gentil oportunidade dessa conversa. Espero tenha sido esclarecedora para aqueles que nos acompanham. Me colocar à disposição. Mais uma vez agradecer a confiança dos paranaenses que me delegaram mais um mandato eletivo e, insisto, procuro retribuir essa confiança com trabalho, com realizações de maneira correta, transparente, sem dissimulação e sem demagogia, né? Obrigado e parabéns aí pela iniciativa desse podcast. Perfeito, então, e fiquem ligados aí, até a próxima, que logo tem mais entrevistas aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Um grande abraço a todos.